Boa tarde, pessoal. Bruno Kikumoto do canal Solar aqui. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês a mais um webinário nosso, né? Trazendo aí final aí das tardes de terças e quintas-feiras aí conteúdos para vocês, né? Na edição de hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, né? Também aí é um tema que tem sido bastante solicitado para nós aqui, né, junto aos nossos canais de comunicação, né, que é comentar sobre as diferenças entre uma cabine convencional, né, de média tensão, e uma cabine para sistemas de geração solar fotovoltaica, né? Então, a gente vai discutir aí ao longo aí do webinar essas diferenças, né? Quem vai estar participando com a gente aí para falar sobre esse assunto, né? É um dos maiores especialistas da parte aí de projetos, né? De proteção de média tensão, que é o professor Dirceu Ferreira, né? Engenheiro eletricista e mestre aí do setor, né? Professor nosso aqui também dos cursos do Canal Solar, né? Quem já fez alguns dos nossos cursos já conhece o Dirceu, né? Ele é o nosso professor e tem uma ampla experiência e tem mais de 30 anos de atuação aí no mercado de energias, né? Trabalhando mais na parte aí de redes de distribuição, né? Tem uma experiência vasta, tem mais de 30 anos de experiência trabalhando em concessionárias de distribuição de energia. A gente teve só um pequeno probleminha, o professor Dirceu acabou caindo aqui, mas a gente já está reestabelecendo a conexão com ele, né? Antes, então, da gente restabelecer e dar início aí a esse webinário, alguns recados aí que eu gostaria de dar para vocês, né? Primeiramente, a gente vai estar realizando um webinário aí, cerca de 30, né, 40 minutos aí de explanação, né, do tema pelo professor, e após isso daí a gente vai ter ali um período de 20 e poucos minutos aí de respostas aí às perguntas que vocês eventualmente tenham, tá? Utilizem aí o painel, né, o painel do bate-papo, né, para mandar as perguntas que vocês venham ter. Procurem contextualizar as perguntas de vocês, porque as perguntas vão ser lidas somente no final do webinário, né? Então, de repente, é uma pergunta que surgiu ali durante uma explanação do professor, né? Mas se você não contextualiza ela bem, né? Chega no final do webinário, a gente não entende ela, né? Não consegue responder a contento aí, tá? Então, são esses os avisos. Deixa eu só ver aqui. Acho que o professor disse se eu está conseguindo entrar novamente. Vamos ver aqui. Ele avisou que tá conectando já. Ah, legal. Ótimo. Muito bom. Matheus, se você puder mandar um sinalzinho aí para o pessoal no local aí onde as perguntas vão ser recepcionadas, né? Aí fica mais fácil, todo mundo já sabe onde é, tá? Aproveitando esse tempinho também que a gente tem, né? Aproveitar aí para falar dos cursos do Canal Solar, né? A gente tem cursos aí para profissionais que atuam no mercado de energia solar ou queiram entrar no mercado de energia solar. São cursos aí para profissionais, projetistas, engenheiros, eletrotécnicos, né? O pessoal que faz e executa projeto, tá? Esse mês a gente está com os nossos cursos abertos também, né? Estamos aí com o curso na modalidade online, devido aí à questão do distanciamento social, né? Então, a gente vai ter a edição, esse mês nós teremos a edição do curso de vendas, né? O módulo comercial, né? Voltado aí para profissionais do setor que atuam mais próximos da parte de vendas, da parte comercial aí dos sistemas solares, né? Uma venda de energia solar é uma coisa, é um nicho, né? E é uma venda muito consultiva, né? Você tem que, mais do que qualquer coisa, educar os profissionais, os investidores, né? E a gente tem também aí, nós teremos a edição do curso de projeto de usinas de até 5 mega, um curso aí muito robusto, muito completo, no qual aí a gente recebe vários profissionais do mercado, né? Os profissionais
dos maiores EPCs, os maiores integradores, né, os fabricantes até de equipamentos, né, atuantes aí no mercado, né, como alunos. Também a gente tem aqui uma rede de professores muito experiente, muito preparada, né? São todos eles profissionais aí que já atuaram, que desenvolvem projetos de energia solar em sistemas, né, de mini geração, né, de projetos de grande porte, de 1, 5 megas, 30, 60 gigas, né, alguns gigas aí de projetos também executados. A gente vai ter essa turma aí nesse mês também, tá? E a gente vai ter também um curso aí de projeto de cabines primárias, né? Até tem bastante sinergia com o tema de hoje, né? O curso de projeto de cabines primárias vai ser feito no final de semana que vem, né? Sábado e domingo. Entre outras coisas, a gente vai falar sobre proteção, configurações de cabine, cabine em alvenaria, cubículo blindado, né, quais são os vários setores aí de uma cabine primária, né, medição, transformação, proteção, todas essas questões aí, e, né, de quebra a gente desenvolve um exemplo aí de um projeto, né, voltado para a energia solar, né, uma cabine primária, desde o começo até o final, com toda a parte de configuração das proteções, né, as várias proteções que tem que ter, né, e trazendo aí também bastante experiência aí de projetos que foram executados. Oi, Dirceu. Oi, vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo sim. Estou falando aqui que é a primeira, estava no mute aqui, acabei esquecendo, mas eu estava dizendo aqui que é a primeira vez na história aí que um webinário do canal já tem perguntas antes mesmo do webinário começar, viu? Perguntas boas, viu? Então vamos, prepara aí. Tá bom. Vamos lá, então? Bom, nós vamos apresentar aqui um case, né? Que é a adequação de uma cabine convencional para uma cabine para atender uma geração, né? Logicamente, existem muitos tipos de cabines, né? Já instaladas, né? E quando você vai colocar uma usina fotovoltaica, uma pequena geração que seja, né? Você tem que fazer adequações naquela cabine para se adequar às normas da concessionária e também do Prodiste, né? Então, aqui nós vamos falar de uma cabine que já existe, tá? Ela já tem lá as suas instalações e vão ser feitas ali algumas adequações relativas àquela cabine para poder acomodar a geração solar, ok? Então, aqui, só para vocês se situarem que trata o caso, né? Aqui nós temos deixa eu colocar aqui o apontador. Aqui nós temos aqui, o caso é de um supermercado que vai instalar painéis solares aqui nessa área amarela aqui, destacada, né? Essas linhas vermelhas que vocês estão vendo aqui é a rede de distribuição da concessionária, né? E aqui esse ponto vermelho é o ponto de conexão atual do supermercado. Nesse ponto de conexão aqui, tem esse poste aqui, vocês veem aqui do lado direito, é uma rede de distribuição de média tensão, e tem um ramalzinho subterrâneo que vai caminhar até o ponto de entrada da cabine existente, tá? Um zoom aqui nesse poste, a gente verifica que aqui tem os para-raios, né, da rede de média tensão, tem as chaves fusíveis, que vai proteger esse circuito até a entrada da cabine, ok? Isso aqui é uma situação normal. Então, a adequação que há de ser fazer, né, é na cabine de média tensão. Logicamente, essa adequação aqui no sistema de média tensão, onde a gente tem aqui a chave fusível, isso aqui também vai ser alterado, né? Conforme é colocado no próprio Prodiste, né? Fala que não pode ter fusíveis entre o ponto de entrada e a geração, né? Então, como aqui é fusível, né? Chave fusível e não pode ter abertura monopolar,
essas chaves fusíveis serão substituídas, né, por um equipamento que algumas concessionárias pedem que aqui seja colocado um religador, né? Uma chave que nada mais é que um disjuntor, assim, podemos dizer um disjuntor de poste, tá? Que promove uma abertura trifásica simultânea, ok? Então essa é a situação existente, tá? Aqui no próximo slide nós temos aqui a figura da instalação interna da cabine existente. Então aqui é a entrada de ramal subterrâneo, chega aqui nesse compartimento, né? E aqui, nessa parte aqui, passa pelas buchas, que vai para o próximo setor aqui, que é o setor de medição e faturamento, tá? Que é essa figura aqui, logo em seguida aqui, que é o setor de medição. Então, aqui é que recebe os TPs e TCs de medição, ok? A figura não está muito legal aí, porque justamente no dia que foi tirada a foto, estava sem flash, né? Então ficou assim, eu tive que fazer um tratamento aqui de fotógrafo para ficar mais nítida, né? Então aqui a gente tem os TPs, né, os TCs, né, que vão alimentar o dispositivo de medição e faturamento, ok? Logo depois desse setor, né, tem um setor de proteção, onde aqui é abrigado o disjuntor de média tensão, tá? Tá? Aqui no caso é um disjuntor AEG, né? E aqui, nesse compartimento aqui, é que deverão estar, né, os sensores de proteção para poder alimentar o relé, né, que vai atuar no disjuntor, ok? Logo depois do setor de proteção vem um setor de transformação. No caso aqui, é um transformador de 300 kVA, ok? Tudo isso aqui está dentro da sala, no mesmo compartimento, né, que é chamado cabine primária de alvenaria desse supermercado. Aqui nós temos uma representação, uma planta, né, com um diagrama unifilar simplificado, né? A demanda atual lá do supermercado é de 150 kW, né? Aqui nós temos a entrada do poste, né, o poste onde tem aquelas chaves fusíveis, né, que eu comentei há pouco, né? A rede de subterrânea, esse ramalzinho subterrâneo que vai ligar na entrada subterrânea da cabine, né? Constituída por condutor de 75 milímetros quadrados, né? E chegando aqui, né, passa para o setor de medição, depois para o setor de proteção e o setor de transformação, ok? Então, essa é a situação atual dessa instalação. Como ele prevê, ele está prevendo nessa instalação aqui, além da instalação da geração fotovoltaica, também está prevendo um aumento de demanda também, tá? Que vem aqui no próximo slide, né? A instalação de GD é de 160 kW pico, né? Vai ser instalado um transformador de 225 kVA num compartimento já existente lá, mas que não estava sendo usado até o momento. Vai ser colocado um transformador de 225 kVA, né? A demanda existente, que é de 150, ela vai passar para 420 kW, para alimentar não só o aumento de cargas, mas também essa futura geração aqui, tá? Então, quais são as adequações que vão ter que ser realizadas aqui nessa instalação dessa cabine, né? No setor de medição, você já tem lá o espaço reservado para abrigar os TCs e TPs de medição, né? Isso aí é responsabilidade da concessionária, tá? Agora, o que vai implicar mais aqui em termos de adequação? É justamente aqui no setor de proteção. Nesse setor de proteção aqui, você vai ter que verificar se o disjuntor que você tem lá, ele admite proteção secundária, né? Tem muitos disjuntores
de instalações já existentes que são utilizadas proteções diretas, né? Não usa TC nem TP, né? O próprio ajuste das correntes de picape, temporização, é feito no próprio disjuntor, né? Que é o caso dessa situação aí, em que ele vai ter que trocar esse disjuntor aqui por um disjuntor que permita fazer uma proteção secundária através de TCs e TPs e o respectivo relé, que vai ter que ser abrigado a esse disjuntor, tá? Esse disjuntor que existe hoje lá é aquele disjuntor chamado, o pessoal conhece como disjuntor pica-pau, né? Você faz o ajuste no próprio corpo do disjuntor, tá? Então aqui que vai sofrer as principais modificações da nossa cabine primária, tá? Então aqui, passando para o setor de transformação, esse setor de transformação que tem aqui de 300 kVA, ele vai permanecer, né? Porque ele vai atender cargas, né? E aqui vai ser acrescentado um transformador de 225 kVA que vai acomodar essa nova geração aqui de 160 kW, tá? Então aqui representação aqui de adequações, né? Então aqui é uma representação num diagrama unifilar simplificado, onde a gente tem aqui a entrada da concessionária, setor de medição, de proteção e transformação, justamente o transformador que vai fazer o acoplamento com a nossa geração, ok? Então, esse transformador aqui é que a gente chama de transformador de acoplamento, e aqui na proteção é que nós vamos ter que fazer as adequações necessárias para atender os requisitos da concessionária, né? Que são justamente essas proteções que estão elencadas aqui. Geralmente, numa cabine de média tensão, quando você tem disjuntor de média tensão, esse disjuntor de média tensão, ele já tem umas proteções, já vem com as proteções exigidas pela NBR 1439, né, que é a norma de instalações de média tensão, tá? Na verdade, aqui nós vamos ter que adequar esse disjuntor para que ele possa receber proteções secundárias de sobrecorrente, tanto de fase como de neutro, tá? Você pode ajustar esse disjuntor aqui, alterar ele fisicamente para ele poder receber proteção secundária? Pode, você pode fazer isso. Só que você vai ter que fazer um tratamento aqui, uma adequação mecânica, que talvez não valha a pena, né? O sacrifício que você vai ter que fazer para mudar esse disjuntor talvez não valha a pena, né? Então, a melhor opção seria você substituir esse disjuntor, né? E acrescentar a ele a proteção secundária através de relé, tendo algumas funções requisitadas pela concessionária, né? Então, quais são essas proteções, né? Como eu já falei para vocês, além das proteções convencionais de sobrecorrente de fase e neutro, ainda tem as proteções adicionais, né? Que são as proteções de sobretensão de neutro, aqui é o 59N. Por que é 59N? Porque justamente aqui nós temos um transformador em delta, né? Então, aqui a gente usa uma proteção de sobretensão de neutro, né? E essa proteção, ela é exercida pelo próprio relé, tá? Tem outra proteção que é adicionada, a proteção de fluxo e potência, que é a função 32, tá? Essa proteção também, ela vem junto ao relé, essa proteção, tá? Tem a proteção de cheque de sincronismo, que é a função 25. Essa função, apesar de ter, na maioria dos relés que atende às normas, né? Essa proteção ela pode ser desabilitada no relé, mas você habilita ela no inversor, né? Algumas dessas funções aqui de proteção, elas podem ser exercidas, não só pelo relé, mas também pelo inversor. Mas especificamente a função 25, que é a cheque de sincronismo, ela que vai dar a condição de fechamento
de acoplamento da geração, né, fotovoltaica com o sistema de corrente alternada, ela deve ser feita pelo próprio inversor, porque é o inversor que tem condições de operar, né, na tensão, na frequência, na sequência de fases da geração. O relé, por si só, ele não consegue fazer isso. Tá? Outras funções também que são solicitadas, função 27 de subtensão, a 59 de sobretensão, né? Essas funções elas são também disponibilizadas no relé, e a proteção de 46 e a 47, que é desbalanceamento de corrente e de tensão, essas funções também elas são disponíveis no relé, mas também podem ser exercidas pelo inversor, caso o inversor possua essas funções também. Tá? A outra função que é solicitada também é a 51V, né? Essa função ela também é disponibilizada no relé. Geralmente as concessionárias pedem que essa função seja habilitada no próprio relé. Tá? A outra função também muito importante aqui, que é direcional de corrente, é uma proteção importante, né? E também assim polêmica, né? Por quê? Por que ela é polêmica? Porque a gente sabe que a geração fotovoltaica, a contribuição de corrente para curto-circuito no sistema de distribuição da concessionária é muito próxima da corrente nominal dela. Então, essa função aqui, se ela tiver que operar, né, você coloca um ajuste bem sensível para que ela consiga detectar qualquer problema que ocorrer na rede, né, essa função atue a contento. E eu sempre recomendo que o ajuste de sensibilidade dessa função 67 ela seja mais sensível que a função 51 de sobrecorrente de fase. Por quê? Porque a função 51 ela é uma função não direcional, ela enxerga dos dois lados, né? Como a gente coloca função 51 e 67 para detectar, para definir aonde que aconteceu o defeito, então é interessante você fazer a função 67 mais sensível do que a 51, né? Quando o fluxo de potência ele vai da geração para a rede de distribuição. Tá? Outra função que também é requerida é a 78, né? Que é a salto vetorial também, que é muito conhecida. Ela também é disponibilizada no relé ou em alguns inversores também. Tá? Essa função 78 aqui é meio estranho falar para a geração fotovoltaica, né? Porque a geração fotovoltaica não é uma máquina rotativa, né? Que você tenha variação de ângulo quando acontece algum defeito na rede, né? Então, algumas concessionárias elas não obrigam o uso do ajuste dessa função aqui, tá? Quando se tratar de conexões através de inversores, tá? A outra proteção que é solicitada também, né, é a proteção de antilhamento, que não tem número de função ANSI, né? Mas geralmente essa função ela está inserida no próprio inversor, tá? E também a outra proteção que é de frequência, né, que tanto é de sub como de sobrefrequência, né? Então essa função ela pode estar habilitada tanto no relé como no próprio inversor, dependendo do equipamento que você tenha lá disponibilizado. Bom, feito essas adequações básicas, né? Qual que é a diferença entre um atendimento desse, né, de uma geração para conexão de usina para uma conexão convencional, né? Uma conexão convencional que você atende cargas, né? Você vai precisar, de alguma maneira também, fazer um memorial descritivo, né? Carta de apresentação do responsável técnico, um diagrama unifilar básico, né?
e fazer um estudo de proteção. E dependendo da carga que você tenha lá, você também pode ser que necessite também fazer um estudo de RISE, né? Se você tiver alguma carga perturbadora, né? Um compressor, né? Um forno, indução, etc. Agora, quando é geração, estamos tratando de conexão de gerador, além desses documentos, você ainda tem que inserir lá alguns formulários requisitados pelo PRODIST, né? Que é o anexo 4 do PRODIST, né? E alguns outros formulários, no anexo G, né? No caso da CPFL, que é a relação de consumidores participantes do processo de compensação de energia, se for o caso, né? E, além disso, o estudo de impacto no sistema elétrico, que é chamado RISE, aqui no caso da CPFL, né? Então, todos esses documentos, eles devem ser disponibilizados para a concessionária, para que ela faça a devida análise, né? São dados complementares, estudos complementares que são feitos no caso da geração fotovoltaica, ok? Bom, é isso que eu tinha que apresentar para vocês aí, né? Foi bem rápido aí, apesar do tempo aí que nós perdemos para a conexão. Estamos dispostos aí para as perguntas que se fizerem aí, ok? Ok, Dirceu, a Maravilha, gente tem... Dirceu, muito bom. Excelente aí a explanação. A gente tem bastante perguntas, sim, tá? Bastante pergunta interessante, até tem participações aí de pessoal de fora aí do país aí, pessoal de Moçambique, conectando, já mandando um alô aqui, né? Excelente. Excelente, o tamanho aí do alcance, né? Vou começar com a pergunta aqui do Maurício. Maurício é nosso aluno aí também, né? Tem discutido aí, tem acompanhado as discussões aí nos grupos de WhatsApp aí. Ele tem uma pergunta interessante aqui, Dirceu. Caso eu coloque uma cabine compartilhada, eu posso colocar somente um relé de proteção? Uma cabine compartilhada, você vai ter, eu imagino, você vai ter 2 unidades consumidoras naquela cabine, certo? O que acontece? Naquela unidade que você vai ter a usina, a proteção de média tensão daquela cabine, daquele setor, você vai ter que ter aquelas proteções adequadas para atender as normas da concessionária. Agora, se for uma cabine que você tenha você vai ter 2 setores, um para a unidade consumidora 1 e um para a unidade consumidora 2, né? E você tem uma geral ali que vai atender esses dois. Essa geral, ela vai ter que atender também os critérios de conexão, caso você não queira colocar as adequações naquele setor específico onde vai ter a geração. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Thierry Dompsin. Caso seja necessário trocar a chave fusível do poste por um religador, esse custo é do consumidor ou ele é da concessionária? Então, algumas concessionárias, elas pedem um religador no ponto de conexão, que seria naquele poste ali, certo? Então, naquele poste ali, ele teria que ter um religador por exigência da concessionária. Tá? Quando a concessionária exige esse equipamento, no caso da CPFL, por exemplo, ela pede que o cliente adquira esse equipamento, tá? Ele paga por esse equipamento e depois ela doa para a concessionária, tá? Agora, naqueles casos onde a gente não tem a exigência da concessionária para esse equipamento, o religador, você tem a chave fusível lá e você tem que trocar aquela chave. Então, o que a concessionária faz, né? Ela pode substituir aquela chave fusível por um outro equipamento de seccionamento. Pode ser uma chave faca, né?
ou mesmo uma chave tripolar, né, com seccionamento, vai depender de cada concessionária, nesse caso. Legal. Uma pergunta aqui uma pergunta barra comentário aqui do Igor Pravolini, né? Ele pergunta qual que é a cidade, o estado e a concessionária onde está o supermercado aqui do estudo de caso, né? E ele comenta lá, por exemplo, que na Enel, né, do Rio de Janeiro, é utilizada a medição externa encapsulada na própria concessionária, né? Se você puder comentar aí, Dirceu. Então, esse supermercado aí, eu só não vou falar o nome, mas é em São Paulo, né? Na área de concessão da CPFL, tá? E o que acontece? A CPFL, hoje, ela exige que você tenha um compartimento ali para medição de faturamento. Mas existe também, na própria CPFL existe, um recurso de você usar uma medição externa no próprio poste, né, que a gente chama medição externa ao tempo, né? É um equipamento aí, alguns dos setores do setor elétrico já deve ter ouvido falar, chama Moloney, né? Então, se você não tiver, por exemplo, espaço para colocar a medição de faturamento de média tensão, você pode usar esse equipamento aí. Logicamente que isso aí tem que ser conversado, né, entre as partes, com a concessionária, né? Eu sei que tem casos desses aplicados dentro da própria CPFL, né? Seria questão de entrar em entendimento com as partes, né? Legal. Tem aqui uma pergunta do Marcelo Marcon, né? As alterações na cabine primária foram solicitadas pela companhia de energia após a consulta de acesso? Na verdade, não há necessidade de você saber as adequações em função da consulta de acesso. Se você sabe que vai fazer uma conexão de compensação de energia, no caso, vamos dizer assim, a CPFL, né? Se você vai fazer uma conexão para atender a compensação de energia, no GED 15303 da CPFL, lá tem os requisitos que você tem que atender para fazer essas adequações. Então, independente da informação de acesso, você já sabe que tem que ter aquelas adequações lá, tá? Então, quando você vai fazer uma consulta de acesso, já subentende-se que aquele ponto de conexão que você está solicitando já vai estar adequado em algum momento. E depois, depois que você obteve o parecer de acesso, que você vai efetivar de fato, essa conexão ela vai passar por vistoria da concessionária para ver se está atendendo ou não os requisitos dela. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Anderson Martim, né? Por que a demanda nova do estudo de caso foi ajustada para 420 kW? Essa demanda aí, esse aumento de demanda aí, não foi causado por causa da geração solar. Ele foi causado por um aumento de carga natural mesmo da instalação. Ele ampliou a instalação dele, né? E nessa ampliação é que houve necessidade de aumento de demanda, né? Não haveria necessidade de aumento de demanda caso fosse somente pela geração solar, né? Ele já estava provavelmente já estava colocando solar aí para dar uma amenizada na conta aí, que deveria aumentar aí com a adição das novas cargas, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui legal também do Adriano Brito. Não poderia usar o mesmo trafo para geração quanto para carga? Poderia. Vocês viram lá que a demanda lá aumentou, né? Foi para... Deixa eu voltar aqui no slide aqui. A demanda aqui era 150, né? Foi para 420 kW. Essa daqui é a demanda que ele vai ter mais por causa das cargas dele, né? Se você deixasse no transformador atual de 300 kVA,
Se você deixasse tudo em cima do transformador de 300 kVA, talvez você causasse em alguns momentos sobrecarga nesse transformador, né? A gente sabe que nem todas as cargas elas entram simultaneamente, operam no mesmo tempo, né? Você poder correr o risco aqui, né? Vou ter esse aumento de demanda, né? Vou manter meu transformador de 300 kVA aqui, né? Estaria correndo o risco de dar uma sobrecarga nesse transformador em alguns momentos, tá? Mas, e também é o seguinte, essa geração que está entrando, né? Pode ser que também, né? Por exemplo, suponha que se você tem a carga máxima aqui num período fora de radiação solar, então você teria demanda total aqui nesses dois transformadores, né? Então por isso que foi colocado mais um transformador para se adequar a esse aumento de carga, tá? Para não sacrificar totalmente o transformador existente. Tem uma pergunta aqui do Pitágoras, né? Eu poderia conectar a GD no tráfego de 300 kVA, caso não tivesse que aumentar as cargas da UC? Poderia sim, sem problema. Você até, nesse caso, você aliviaria, né, o carregamento do transformador, né? A única coisa que deve ser observado, não só nessa instalação, né, mas toda a geração fotovoltaica, é verificar o estado desse setor de transformação no período em que não tiver carga, né? À noite, por exemplo, né? Que você vai ter aqui o problema de magnetização do transformador e você pode, por conta disso, ser penalizado aí pelo baixo fator de potência, né? Que pode ocorrer aqui nessa instalação. Legal. A pergunta aqui do Ranieri Steckert. Em uma medição indireta em BT, um tráfego de 225 kVA, pode ser feito dessa forma? São necessárias todas essas proteções igual da média tensão? Quais são as exigências para potências de 75 a 300, que podem ser medidas indiretamente em baixa tensão? Obrigado. Então, aí também vem a questão da norma de cada concessionária, né? Eu sei que tem concessionárias, né, que nessa faixa de potência de 75 a 300 kVA, elas admitem, né, proteção no lado de baixo, né, bem como a medição também, né? No caso, então aqui, essas proteções que você colocaria aqui no lado de baixa tensão, algumas delas, elas vão atender perfeitamente, né, todo o evento de curto-circuito que porventura ocorra no sistema, né? Mas alguns outros eventos de curto-circuito, mesmo que a concessionária permita que você coloque as proteções aqui no lado de baixo, não vai servir para detectar defeitos no sistema de distribuição da concessionária, né? Quando a configuração do transformador for, por exemplo, delta, né? Quando for delta, você obrigatoriamente tem que ter as suas proteções no lado de média tensão, para detectar curto-circuito fase terra, por exemplo. Numa configuração em delta, você não tem contribuição de curto-circuito fase terra da geração para o sistema. Então, a única maneira de você detectar esse curto-circuito fase terra seria através da 59N, né? Que é colocada, que é usada aqui na média tensão. Tá? Então, disso aqui você não escaparia, né? Então, por isso que eu recomendo sempre, né, observar a norma da concessionária, porque tem essas aberturas, tá? Então, a norma aqui, por exemplo, da CPFL, Electro, né, ela tem essas exigências, né, de cabine primária, seja qual for a potência acima de 75, né? As outras concessionárias, né, a CEMIG, mesmo a Coelba, né, elas têm umas aberturas, né, que podem ser utilizadas, né? Então,
sempre recomendo, consulte a respectiva norma da concessionária para ver as adequações que você pode fazer, justamente para reduzir os custos, né, de adequações. Ótimo. Eu disse, eu tenho uma pergunta legal aqui também do Rômulo Pinto. Se nesse supermercado tivesse grupo gerador a diesel, né, agora com sistema FV, é necessário alguma adequação? Olha, tá mostrando aqui a minha tela aqui, Não. não? Tá. Então, assim, só para complementar, né, eu não falei para vocês, mas esse supermercado aqui, ele tem um gerador diesel, tá? É que não está mostrado aqui. Deixa eu ver se tem no slide anterior. Tá vendo aqui, né, nessa figura? Aqui nós temos a cabine de alvenaria, né, que nós estamos tratando, né? E aqui tem uma área aqui onde tem um gerador diesel, tá? Esse gerador diesel aqui, ele foi colocado na época para fazer transferência de carga no horário de ponta, né? Então, algumas cargas prioritárias, ele coloca no gerador e se desliga da rede, tá? Através de um quadro de transferência automática de carga. Agora, a pergunta, né, que eu acho interessante que o Romulo fez é o seguinte, né? A gente pode operar esse gerador diesel, né? Suponha que faltou energia aqui da concessionária, né, durante o dia, né? Suponha que eu queira operar o gerador junto com a minha geração fotovoltaica, né? Eu posso fazer isso? Então, aqui, você pode fazer isso desde que você coloque aqui nesse gerador, aqui nesse sistema de geração diesel, um controle para poder fazer monitoramento da demanda que está sendo empregada na carga, né? E o controle do gerador, tá? Esse é um cuidado que deve ser feito. Agora, se o gerador que está aqui, né, ele existe, né? É porque, de alguma maneira, ele também tem uma aprovação da concessionária para aprovar. Esse gerador, ele pode operar de duas maneiras. Ou você entra ele com paralelismo momentâneo, né, suficiente para não ter pisca, né, no mercado, você entra ele paralelo, fica lá por 30 segundos em paralelo, justamente para dar condição de transferência de carga. É o chamado paralelismo momentâneo. Depois desses 30 segundos, desliga, né? Ou então, ele é um gerador que você tem que causar um desligamento do fornecimento da concessionária, né? Então, esse gerador não entra em momento nenhum em paralelo com a rede da concessionária. Tanto uma situação como outra, ela deve estar sob aprovação da concessionária. E a outra questão que eu falei para vocês é a possibilidade ou não desse gerador diesel, né, trabalhar simultaneamente com a nossa geração fotovoltaica. É o cuidado que tem que ter no controle da geração fotovoltaica para não causar inversão de fluxo no gerador diesel. Tá? Ok? Ótimo. Se você me permitir aqui, Dirceu, também traçar uma outra opção aqui, né? E eu acho que até seria um caso aqui, né? Esse controle que o Dirceu comentou, né? Se você for entrar com um sistema fotovoltaico, né? Numa espécie aí de microrrede, né? Quando você tiver aqui a abertura né? Uma queda de energia, por exemplo, na rede da concessionária, né? Você tem que ter esse controle, como ele falou, existem soluções para isso, né? Inversores aí de diversos fabricantes, né? Tem uma solução como essa, mas ela acaba tendo um custo, né? E dependendo do caso, né? Se você não tem tanta queda não tem tanta interrupção de energia, às vezes não se justifica você ter todo esse controle, né? Toda essa complexidade. Tá? Uma opção também que você pode fazer nesses casos é conectar a energia solar na entrada do QTA, né? Ou na entrada da rede. Então, a energia solar ela só vai operar quando tiver energia na rede, né? Caso contrário, né?
se acontecer, por exemplo, uma interrupção, né, da rede e o gerador assumir as cargas como um backup, né, ou até, como o Dirceu comentou, para assumir ali a demanda de consumo de energia da carga nos horários de ponta, né, o solar tá isolado, né, ele está lá do lado da rede, né, ele não abriu a chave ali de transferência, ele não enxerga mais, tá? Então é uma outra opção que você pode colocar na tua análise também, né? Perfeito, Dirceu? Falei besteira ou tá certo? Muito bem, obrigado, Bruno. É isso mesmo. Opa! Tem uma outra pergunta aqui do Adelmo, tá? O Adelmo falou, né? Faltou fazer análise dos transformadores de medição, né? Principalmente o TP, que deveríamos escolher o tipo correto por se tratar de geração, né? Se você quiser comentar aí, Dirceu, falar sobre os TPs. Na verdade, o setor de medição ele é definido pela concessionária, tá? Então, nós não temos que nos preocupar com isso, né? Você só tem que deixar reservado um espaço ali para abrigar os TCs e os TPs que a concessionária vai colocar. Maravilha. Agora, só complementando, né? O que vai fazer parte das adequações aí também você, se for uma cabine existente com disjuntor que já tem proteção indireta, você tem que talvez aí, né, é bom refazer a análise dos TCs e TPs de proteção que você já tem lá, né? Então você tem que verificar se eles atendem para a nova situação. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Ederson, né? Ele está perguntando se toda mini geração precisa de um estudo de RISE e de proteção também. Tá. Todo estudo toda conexão de mini geração é exigido o estudo de proteção, tá? Tem algumas concessionárias, como eu volto a falar para vocês, que elas não exigem necessariamente fazer um estudo de proteção, né? Mas volto a dizer que é importante verificar o que cada concessionária pede para você verificar os itens que elas pedem, né? Eu sei que a maioria delas pedem o estudo de proteção. Com relação ao RISE, que é o relatório de impacto do sistema elétrico, em outras concessionárias, ele é considerado como estudo de qualidade de energia. Algumas concessionárias pedem a partir de uma determinada potência de geração, tá? Então, mais uma vez, né, consulta sempre a norma para verificar o que se pede. Quando você faz uma análise de viabilidade, pede uma análise de viabilidade na concessionária, ou mesmo uma consulta de acesso, a concessionária ela responde já indicando quais são os estudos que devem ser realizados, juntamente com os dados, né, do ponto de conexão, os níveis de curto-circuito, né, e a proteção que você vai ter que usar como referência para fazer os teus estudos. Ótimo. Tem uma pergunta, tem duas perguntas, na verdade, aqui do Saulo Rilco Filho. Eu vou ler as duas aqui, Dirceu. A primeira aqui ele é bem específica, né? Ele está falando aqui que ele tem um estudo de coordenação e seletividade para uma proteção na média, né, em 34,5 kV, né? E ele está pedindo aqui o valor do ajuste aqui das proteções contra desequilíbrio de corrente, proteção contra desbalanço de tensão e também do ajuste de sobrecorrente com restrição de tensão. Tá. Então, aí são coisas assim, bem específicas, né, que a gente trata lá no curso de cabine, a gente comenta sobre essas proteções, né? E lá a gente dá uma referência de ajuste para essas proteções, né? A proteção de desbalanço de corrente, né? Ela é solicitada, né, pelas concessionárias, bem como pelo próprio Prodiste, né? Justamente para evitar corrente de sequência negativa, né? Ou mesmo, né, uma abertura de uma fase em que você cause, né, uma desbalanceamento de corrente, né? Então, isso daí
esse desbalanceamento de corrente, né, que causa a corrente de sequência negativa, né, ele é muito prejudicial onde você tenha motores, né? Então, por exemplo, numa situação dessa aqui de supermercado, né, que você pode ter a geração ligada no mesmo circuito, né, digamos ali no mesmo transformador ali, tá, o acoplamento da usina, você corre o risco de ter desbalanceamento de corrente que pode causar problemas nos motores, né? A gente sabe que a geração fotovoltaica ela não produz corrente de sequência negativa, né? Mas a corrente de sequência negativa que pode acontecer, porventura possa acontecer, seria na abertura de alguma fase desse circuito, né? Então aí você habilita essa função, né, e coloca um ajuste ali. Eu geralmente eu recomendo colocar um ajuste, né, que é tolerável para um motor, né, em torno aí de 7%, né, 8% de desbalanço de corrente, tá? Ok? E aí ele já pergunta aqui, o Saulo, a gente trata nos detalhes aí no nosso curso de cabine primária essa questão aí, né? Esses ajustes aí, muitas delas dependem dos parâmetros da rede, enfim, do teu projeto, os níveis aí, enfim, né? Tudo que o professor Dirceu falou. E aí ele comenta aqui também, Dirceu, ele pergunta qual que é o software utilizado aí para realizar coordenação e seletividade. Então, tem um software muito famoso, né, que chama Canal Solar Software, né? Que é uma planilhinha que a gente disponibiliza lá, né? Que é um coordenograma, tá? Então, por essa planilha, você consegue estipular os ajustes, né, das proteções de sobrecorrente, né? De fase, neutro, né? Direcionais, né? Que você vai colocar na tua instalação, né? Então, esse daí é um recurso que a gente disponibiliza, né? Nos nossos cursos, né? Vocês podem usar. Logicamente, existem programas aí que fazem isso aí de maneira até automática, né? Desde que você atribua, né, a cada disjuntor, né, que você está empregando ali, as respectivas proteções, tá? Então, nós temos em softwares como o SAIM, tem o PTW, tem o ETAP também. São programas que permitem você atribuir a cada disjuntor, né, que vai promover a proteção, os relés que você vai usar. E eles conseguem, através de um módulo que eles têm dentro desses programas, gerar as próprias curvas de seletividade para o estudo de proteção. Surgiu uma pergunta aqui, inclusive, a planilha que o professor Dirceu comenta, né? Inclusive é uma planilha desenvolvida pelo professor Dirceu, né? Uma exclusividade dos cursos do canal, né? E já salvou aí muito projeto, a vida de muitas pessoas, né? Tem uma pergunta aqui, inclusive, aqui do Gustavo, né? Se essa planilha aí que é fornecida para os participantes do curso é um bônus ou se precisa pagar. Não, isso daí é um bônus do curso mesmo, né? Quem participa ao final, né? Primeiro, né? Durante o curso o professor Dirceu ensina vocês a utilizarem, né, essa planilha do coordenograma, montar esse coordenograma, né, fazer os estudos de proteção ali, e ela é fornecida para vocês depois utilizarem aí nos projetos, nos estudos que vocês vão precisar fazer, tá? Aqui tem uma pergunta também sobre do Paulo Adabo, né? Quando a proteção é colocada em baixa tensão, o relé de proteção ele é instalado logo após o inversor ou entre a carga e a entrada da concessionária? O ideal é que você coloque essas proteções no barramento geral de baixa tensão do transformador, né? Então, ali vai fluir por aquele barramento o líquido da geração e de carga, tá? Então, ali vai estar monitorando tudo isso, todo esse fluxo de potência, né? Que você vai
implementar na baixa tensão. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Claudimar. Ele pergunta se ele pode ter uma unidade em média tensão, né? Posso, em uma unidade média tensão, fazer uma entrada independente só para a usina solar, pensando em usina, os créditos para compensar outras unidades em baixa tensão? Então, isso aí eu imagino que o colega está perguntando, é como se você tivesse, né, uma derivação na média tensão do circuito normal que você tem. Você tem um circuito lá normal que te atende às cargas, né? E você vai ter uma derivação ali para atender à geração solar, né? Logicamente, como se trata de um ponto único de conexão, então essa derivação ela teria que ser feita após a proteção, tá? Não pode ser antes, tá? Teria que ser logo após o setor de proteção. E toma cuidado com isso daí, né? Porque dependendo aí você pode ter alguns investimentos extras aí, né? Você vai ter uma nova unidade consumidora, né? Uma nova ligação, enfim, tem que avaliar do ponto de vista financeiro também, viu, Claudimar? E de regulamentar também, fora isso. Tem uma outra pergunta interessante, várias perguntas interessantes, viu, pessoal? Já mais uma vez eu pedi desculpa a todos vocês aí que a gente não vai conseguir responder todas, né? Mas tem uma aqui sobre a questão, né, de uma usina GD em 5 mega, se ela pode ser ligada em 13.8, né? Ou se é muita potência para essa tensão. Tá. Então, também tem que ser consultada a norma de cada concessionária, porque cada uma tem um limite, né? A exemplo da CPFL, né? CPFL, em redes da classe de tensão de 15 kV, que é a 13.8 e 11.9 kV, ela permite você injetar num mesmo alimentador até 5 megawatts, né? Se for em 23 kV, ela admite até 7 megawatts, né? E no 15 kV, até 5 megawatts, ok? Então, eu sei que outras concessionárias têm os limites até menores que esses, né? Então, vocês sempre observem a norma de cada concessionária para ver se é possível. O limite, né? O limite, independente da concessionária, né? Limite legal, né? Seria 5 mega, né? Não pode ser mais que isso no sistema de média tensão. Legal. Tem aqui um ponto aqui do Fernando, né? O Fernando disse que já se matriculou no curso de cabines, né? E já queria ter acesso aqui ao coordenograma, né? Fernando, a gente, assim, né, como eu falei, o professor Disseu, ele durante o curso, ele vai mostrar como utilizar essa planilha, né? A gente eventualmente até pode liberar essa planilha para você aí, mas o ideal é você acompanhar as aulas aí no final de semana que vem. Sei que você está ansioso aí para fazer o curso, né? Mas espera mais um pouquinho aí, já está bem próximo, né? Da gente passar esse conteúdo para vocês, esse material para vocês e para vocês saberem utilizar também, né? Então, pedir um pouquinho aí, né, para você segurar a sua ansiedade, tá? Tem mais uma pergunta aqui legal aqui, quer ver, Dirceu? Sobre a substituição do disjuntor, né? Se ela foi motivada por ser antigo, né? Deixa eu ler aqui a pergunta aqui, deixa eu achar, aqui, achei, do Marcos Sobral. Substituição do disjuntor, ela foi motivada por ser antigo ou os relés de proteção não atendem à inclusão da GD? Isto aumenta de custo total do projeto de GD? Pergunta do Marcos aqui. Tá. Bom, aquele disjuntor que está ali é um disjuntor antigo, né? É aquele disjuntor que eu falei para você, né? Que tem ajuste, é um disjuntor com proteção direta. Ele não tem TC nem TP, né? A concessionária, ela exige que a proteção seja indireta, tá? Você tem que ter TC e TP, tá? Eu poderia usar aquele disjuntor, né? Com proteção indireta. Poderia, mas só que você teria que fazer uma adequação mecânica naquele disjuntor para receber isso. Muitas vezes essa adequação ela acaba saindo
pelo mesmo valor de você comprar um disjuntor novo já com um relé, tá? Adequado, tá? Então, assim, na minha opinião, né, eu não recomendaria fazer adequação nesse tipo de disjuntor. Tá? Eu compraria um novo. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Alcides, né? O Alcides Santos aí também, um seguidor aí, um membro da família do Canal Solar aí. Ele está perguntando se, né, qual é a alternativa para utilizar, né, uma alternativa à utilização do transformador de aterramento quando solicitado pela concessionária. Então, quando existe a necessidade de você colocar um transformador de aterramento, né? Aonde que você vai colocar esse transformador de aterramento, né? Como aqui supondo que esse nosso transformador é um transformador em delta, né? No caso da CEMIG, né, que ela exige um transformador de aterramento, então você teria que de alguma maneira ter um compartimento aqui para poder ligar esse transformador de aterramento a esse transformador, tá? Caso você não queira substituir o transformador atual por um transformador na configuração estrela aterrada, tá? Aqui nesse caso aqui, dessa instalação aqui, seria possível você usar esse próprio compartimento, né? Desde que você, se essas potências aqui estejam adequadas àquilo que você quer fazer, né? Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui interessante do Roberto, tá? Por que ligar a geração FV na cabine primária e não na rede de baixa tensão interna? Não, na verdade, aqui nesse caso, é um supermercado onde você tem a área disponível, que é essa, né? Você precisa colocar um transformador aqui, né, para poder acoplar o teu inversor, que é o caso que está nesse projeto, né? Então, a conexão aqui do inversor foi indicada nesse transformador, né? Não tem como... poderia ser no D300? Poderia, né? Mas no caso aqui foi optado pelo transformador novo aqui, por causa que você vai ter um aumento de demanda aí que vai exigir esse transformador novo. Então, eu não precisaria mexer na instalação existente para as cargas que já existem lá. Eu vou só mexer nas cargas novas, né, nesse novo transformador também. E o Roberto, só para a conexão, né, do sistema é em baixa tensão, né? Você não está fazendo, você liga no secundário do transformador aqui em BT, né? Mas como o professor Dirceu aí, a gente não tem muita margem para ficar mexendo em tensão, né? Então já existe uma quantidade de cargas ali instaladas no secundário do transformador, né? Enfim, né? Agora eu não lembro aqui esse projeto, Dirceu, mas acho que era em 220, né? 127 e 220. Então, é em baixa tensão, mas assim, você está colocando uma geração também e a concessionária tem que saber que você está conectando essa geração e algumas, né, como o professor Dirceu mostrou ali, algumas adequações na cabine têm que ser feitas, né? Quando você tem geração, você tem que proteger contra alguns fenômenos diferentes aqui, habilitar funções diferentes do relé, mas a conexão do sistema fotovoltaico é em baixa tensão, é no secundário do tráfego, tá? Sim, exato. Aqui o outro Fernando perguntando também se a planilha a gente disponibiliza no curso. Sim, a gente disponibiliza no curso, né? Isso é um bônus, né, do curso, uma ferramenta aí para vocês utilizarem de uma forma bem prática aí nos projetos de vocês, tá? Já tem aí, como eu falei, né, a planilha ela é muito prática, né? Foi desenvolvida aí pelo professor Dirceu, né, com base em toda a experiência que o professor Dirceu tem, né, nessa parte de proteção aí de redes, né? Então, esse estudo feito de seletividade, né, o coordenograma gerado por essa planilha, você pode utilizar aí no teu projeto, né, até para submeter para as concessionárias, né. Aqui muitas perguntas também sobre o curso, quando que ele vai acontecer, preço, né. Aí a gente vai depois, para dar mais aqui preferência aqui para as perguntas mais técnicas aqui, a gente vai colocar algum dos nossos consultores em contato com vocês aí para falar sobre o curso também, tá? Outras perguntas sobre a disponibilização do material. Sim, a gente vai disponibilizar depois o material para vocês
por e-mail, né? Através aí do e-mail que vocês cadastraram para participar do webinar. Outras várias perguntas também sobre a disponibilização desse webinar posteriormente com o vídeo, né? Sim, a gente também vai disponibilizar na nossa área de webinários lá no canal Solar e também no nosso canal do YouTube. Tem mais um tempinho aqui, Dirceu, tem mais uma ou duas perguntas aqui que são interessantes também, né? Sim. O que fala... Deixa eu ver aqui. Pô, cadê a pergunta que estava aqui, que eu estava com ela na bala aqui para reperguntar, era bem legal ela. Ah, cadê? Tem a pergunta do Claudimar, que ele fez, está fazendo novamente. A gente respondeu essa pergunta, viu, Claudimar, sobre abrir uma nova unidade consumidora, né, para conectar sua usina, né, e vai depender de questões, como o Dirceu falou, questões normativas e também de custo, né. Então, a pergunta do Paulo Ricardo, né, o que faz a concessionária após a homologação vir a desligar o sistema FV, tá? Tem uma resposta para isso aí, Dirceu? Na verdade, é o seguinte, se for constatado que a usina ela está causando algum problema na rede elétrica, né, como pode ser problema de proteção, por exemplo, você constatou que deu defeito na rede, ela não desligou, ou então pode ser até através do monitoramento do sinal de tensão no ponto de conexão, ela verificar que está infringindo, né, o que o regulamento lá no PRODIS, no módulo 8, né, ela pode mandar uma notificação para o acessante para que ele corrija, né, e ele vai ter um prazo ali para poder fazer a correção. Ela não pode, assim, de imediato, né, ir lá e desligar, ela não tem essa autonomia, mas ela notifica, verifica e caso o problema não seja sanado, aí sim ela toma as providências para desligamento. Legal. Acho que é isso aí então, Dirceu. Acho que a gente cobriu aí as principais perguntas, né? De novo, aqui algumas perguntas a gente não conseguiu ler, viu, pessoal? É muita coisa mesmo que foi feita aqui, tá? Reitero aí o convite para vocês para participarem do nosso curso de cabines primária com o professor Dirceu. A gente trata bastante de normas, de especificações técnicas, né? Faz também, né, algumas análises interessantes e faz bastante também estudos aí de caso, né? A gente tem o senhor Dirceu tem muita experiência, né? Além de tudo, além de agora estar trabalhando, né? Costumo brincar, falo que o Dirceu passou aí grande parte da carreira dele do lado de lá, né? Das distribuidoras, né? Fazendo todo o estudo aí de proteção, adequação aí das redes de distribuição, né? Então tem todo aquele olhar, aquele ponto de vista, né, que as concessionárias acabam empregando nas análises, né, da conexão de sistemas fotovoltaicos. Então tem muita dessa experiência do que a concessionária busca, né, enxergar nos seus projetos e o que pode criar problema na hora de homologar. E agora também está atuando aqui com a gente aqui do lado brincadeira, né? Esse pessoal das concessionárias não fiquem bravos comigo aí, é tudo brincadeira, né? Mas está do lado, saiu do lado negro da força, agora veio para o lado da força aqui, né? Do nosso lado aqui dos projetistas de energia solar, né? Então ele consegue aí trazer toda essa experiência que ele teve lá na parte de redes de distribuição para o mundo da energia solar fotovoltaica, fazendo bastante casos práticos, várias análises muito interessantes aí, provavelmente vocês já encontraram no dia a dia. Então, reitero o convite, será na semana que vem, no sábado e no domingo, dias 11 e 12, tá? Vários de vocês já registraram aqui o interesse de participar do curso, tá? Tenho certeza que amanhã, com certeza, um dos nossos consultores vai entrar em contato com vocês para falar sobre isso daí, né? E fora isso aí também, o professor Dirceu é colunista aí do Canal Solar, sempre está escrevendo artigos, tá? A gente vai aproveitar aqui a oportunidade também, várias questões aqui relacionadas a setorização das cabines, né? Então a gente vai aproveitar a oportunidade e mandar para vocês também um link aí de um artigo escrito pelo professor Dirceu falando sobre essa setorização, né?
e também deixar o recado aí para vocês, né? Continuem participando dos nossos webinários, né? O intuito aqui é sempre trazer bastante informação para vocês aplicarem nos projetos de vocês. Tá certo? Dirceu, quer dar um recado final aí para o pessoal, uma saudação? Quero agradecer a oportunidade de participar desse fórum, né? Interessante. Conhecer também as dificuldades que os colegas têm, né? Como o Bruno falou, eu já trabalhei numa concessionária, né? Eu vi as dificuldades que tinha lá, e agora também do lado de cá também estou vendo as dificuldades que eu tenho aqui pro lado de cá, né? Para a gente poder fazer esse processo todo. Então é salutar nessa convivência e que a gente promova também um bom diálogo sempre com as concessionárias, né? Porque tanto eles como nós estamos aprendendo. Isso aqui tudo que nós estamos vivendo são coisas novas no setor elétrico brasileiro, né? Se a gente fosse na Alemanha, lá na Europa, que já tem um convívio há mais tempo, beleza, mas aqui nós estamos praticamente engatinhando, né? Formando especialistas, né? Que são vocês aí, né? E eu acho que é sempre importante a gente manter esse diálogo, né? Para promover a melhor harmonia, né? Entre as partes, né? Eu agradeço mais uma vez e reforço aí o convite aí do Bruno, né? Para o nosso curso de cabine aí, que sempre é bom ter a participação de vocês trazendo problemas para nós, para a gente poder discutir, né, e verificar soluções, ok? Muito obrigado. Muito bom, Dirceu. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês e o pessoal que participaram aí, abrilhantaram a apresentação. Foram excelentes todas as perguntas aí, trouxeram à tona várias discussões importantes, né? Todo mundo acaba aprendendo, todo mundo acaba levando aí bastante ensinamento para casa, tá? Grande abraço para vocês aí, uma boa noite aí, um bom restinho de semana. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.